Nesse último vídeo do capítulo 9, onde nós vimos bastante circuitos resistivos, né, eu fiquei de comentar um pouco mais sobre dissipação de potência, quero falar um pouco mais sobre tipo de resistores, né, e porque no próximo capítulo agora começa o capítulo 10, que é capacitores e indutores em corrente contínua. Então vamos fechar melhor o assunto, mostrando um pouco mais sobre resistores, tipo de resistores, e sobre dissipação de calor, né, nos resistores e em qualquer outro componente, mas principalmente resistores, ok? Então eu estou aqui no site da Mouser, a Mouser Electronics. Mouser Electronics é um revendedor global de componentes eletrônicos. Eu não tenho nada a ver comercialmente com isso, né, nada disso. Apenas eu também usufruo desse site porque, ó, você vê, eu não estou nem logado, mas eu posso consultar catálogos, ver tipos atualizados de componentes, né? Então, resistores é o nosso interesse. Estou aqui em produtos. Eu venho aqui em componentes passivos, eu tenho lá resistores, olha, clico resistores. Então, olha, ele me mostra para fazer uma consulta do que eles têm até para vender, mas só que também eles têm datasheet aqui, olha. E aqui, pra gente, o que interessa? Tem os tipos aqui, olha. Vamos ver alguns tipos, ó, resistores de composição de carbono, resistores de composição cerâmica, resistores montados em chassi, resistores sensores de corrente, resistores de filme, resistores para alta frequência, resistores MELF, nós vamos dar uma olhada o que é, resistores de metal óxido, alguns tipos aqui, ó, de SMD, True Hole resistores. Resistor True Hole é os que não são SMD, né? O SMD é montagem superficial, você monta na face de cima mesmo. Esses aqui são modos antigos. Tem os terminais, né? Tem os terminais que você tem que passar através do furo para soldar, por isso chama True Hole, é através do furo, né? Então tem aquelas pernas para você soldar na placa de circuito impresso. Variáveis e aí vai. Então o MELF, o que é o resistor MELF aqui? Ó? Um tipo, eu tenho aqui uma consulta só para ver. O MELF é metal, é uma sigla em inglês que é Metal Electrode Leadless Face. Então essa é a sigla MELF. O que ele é? Ele é um tipo de componente cilíndrico para montagem superficial que ele não tem as pernas, né? Ele tem o que ele tem? Ele tem as terminações metalizadas. E normalmente o MELF são diodos e resistores. Pode ver, esses da figura aqui, ó, não são MELFs, eles têm as pernas lá. Esse aqui também não são, mas esse aqui é. Ele é cilíndrico e tem aqui as terminações metalizadas. Esse aqui é um outro tipo, só que esses aqui são diodos, mas tem resistores também. Então é isso. Então MELF é só essa sigla. Vamos voltar lá. Vamos consultar MELF. Então venho aqui, ó. Eu quero consultar como se eu fosse adquirir componente, só que o que eu quero ver, vim aqui em datasheet, olha. Então olha aqui, ó, me mostra o datasheet de vários fabricantes e tudo MELF, na família de MELF. Vamos pegar o início, o primeiro aqui, ó. Então é muito bom a gente se acostumar com o datasheet. Então aqui eu tenho a família dessa família da Vishay, né, que é uma produtora de componentes. Eu tenho resistores MMU, MMA e MMB aqui. Então aqui eu tenho a tabela, aí começa. Então ele é um resistor MELF, do tipo MELF, que é cilíndrico com essas terminações metalizadas. Ele do filme fino, tal. Ele é bom para confiabilidade de estabilidade de temperatura. Ele é bastante confiabilidade, ele tem nisso. Aqui mostra a descrição, aqui começa a tabela. Então olha, o tamanho dele, a faixa de que ele comercialmente vende de esse modelo MMU de 100 ohms até 2 MB, 2,21, aqui de 1, então você vai. Aqui as tolerâncias, né, de quanto que ele pode variar, né, as tolerâncias. Aqui as potências, né, essa família é até 0,2 watts, que é 200 miliwatts. Essa família é até 0,25, que é 250 miliwatts. Essa até quase 0,4 watts, que é 400 miliwatts. E as tensões também, né, limitações das tensões. E aí vai. Então, nada melhor que olhar o datasheet e começar sempre a acostumar para a gente ver comportamento. Eu não quero ficar entrando no lado químico de componente, né? Foge do contexto, mas a gente tem que ver datasheet, que é a folha de dados, na qual a gente vê gráficos, a gente vê as características, a gente vê comportamento que importa, tá? Então esse é um tipo, olha só, esse é um tipo, e aqui a menor potência que ele trabalha é os 200 miliwatts, é o 0,2, depois é 250, 400 miliwatts, né? Então vamos para um outro aqui da família, ó, um outro fabricante aqui, ó, TE Connectivity. Então, olha, é uma outra família e é a mesma coisa, né? Ó, tem os tamanhos, aí tem as potências, as tensões e aí vai. Vamos ver, voltando aqui ó, em resistor, outros tipos, né? Se eu quiser esse resistor aqui, ó,
True Hole, esse que tem as terminações dos antigos, que não são SMD. Aí vem o datasheet aqui de novo. Olha aqui, ó, tem vários tipos aqui, olha. Tem aqui, ó, pegando um aqui. Então, ó, tem tamanhos diferentes e aqui vai, né, ó. Então eu tenho as codificações, aqui falam um resistor de fio e tal, né, de potência, ele é revestido de silicone e tal, ok? Então aqui vai mostrar as faixas que ele vende, né, a faixa de resistência que ele comercialmente, potências, e aí vai, né? As potências aqui dele, ok? São potências para potências maiores. E aí, ó, como você codificar, né, para você comprar, então tá aqui explicando tudo, é o datasheet dele. Esse é um tipo aqui. A gente pode ver, olha um tipo aqui que parece o encapsulamento de um transistor ou de um regulador de tensão, mas ele só tem 2 terminais. Então, mas ele é um resistor, olha lá. Você vê que vai para potências maiores, eu posso até colocar dissipador nele aqui, ok? Então, isso aí é um filme de tecnologia de filme fino, são para mais potência, o tipo de encapsulamento é o TO220 aqui. E aí vai, então tem aqui o datasheet desse cara aqui também. Se você quiser pegar um outro tipo, né? Podemos pegar aqui os SMDs aqui, né? Os que é montagem superficial. Então eu venho aqui, olha, eu venho em datasheet, né? E posso ver aqui, olha, os tipos de montagem superficial que eu tenho. Aqueles mais comuns aqui, tá aqui, ó. Ó, esse é um resistor fino de super precisão. Ele é para bastante precisão ele. Então é dessa família. Aqui tem os tipos dele, as potências dele já são bem menores, né? Porque potência está relacionado com o tamanho do componente. Esse aqui, ó, a maior potência que eu tenho é essa família aqui, e ele é de 0,25 watts, que é 250 miliwatts. Então tem potências menorzinhas aqui, ok? Então esse aqui é 63 miliwatts, esse aqui é a menor. E aí vai, então tem a faixa de comercial que ele vende de resistência, as tolerâncias, a tensão que eu posso trabalhar. É isso aí, então sempre bom datasheet e bom vir aqui consultar a Mouser, porque você tem disponível uma base de dados imensa e gigantesca de componentes, né? Eu quero falar um pouco agora sobre potência, então eu tenho uma aplicação aqui no Tinkercad para falar, e tá até rodando aqui, ó, vou dar uma parada rodar de novo. Eu coloquei 2 fontes em série só para eu poder aumentar bastante essa tensão, mas no momento aqui eu tô com, tá se somando, eu tô aplicando 3,4 mais 3,3, então tá dando 6,8, ok? 6,7, é isso mesmo. 6,7 volts aplicando. Eu tenho um resistor aqui, ó, de 470 ohms ou 0,47K, certo? Para limitar a corrente que está passando e estou acendendo um LED. Então eu estou aplicando lá quase 7 volts, mas uma queda de tensão fica no LED e o resto está aqui, ó, os 4,71. E está circulando uma corrente. Então eu até ajustei para ser uma corrente mais número exato aqui, número fácil de fazer cálculo de cabeça. Então aqui eu tenho as fórmulas aqui de potência que nós tínhamos visto aqui na lei de Ohms. Então potência é V vezes I, mas nem sempre eu tenho V e I. Às vezes eu tenho só o valor da resistência, eu posso ter tensão, então a tensão ao quadrado dividido por R, ou se eu tenho a resistência e a corrente, I ao quadrado vezes R. Só relembrando então, voltando aqui, como eu tenho aqui marcado, nesse caso, que nesse momento eu tenho aqui a corrente e a tensão, então qual é a potência que está dissipando, né? Esse resistor está limitando aqui a corrente em 10 mA para acender o LED, então está com essa função, só que eu preciso trabalhar no dimensionamento da potência desse. Qual é a potência que ele vai estar dissipando agora? Se eu pegar 10 mil vezes 4,71, então a conta está mais fácil, 10 vezes 4 vai dar 47 miliwatts. Então, se eu pegasse um resistor de 1/4 de watt, que é aquele lá de 250 miliwatts, então estaria sobrando aqui, né? Ele vai ficar um pouquinho morno, mas ele suporta, então, porque ele seria de 250 miliwatts e eu estaria dissipando aqui só 47. Observa, se ele for 250 miliwatts, se eu tiver com a potência dissipando próximo disso, ele esquenta muito, né? Ele suporta, mas ele esquenta muito. Chega aí, ó, a 100 graus, 70 graus, precisa só ver lá no datasheet a curva dele. Mas assim, enfim, quando você está quase na nominal dele, ele esquenta muito, né? Então você tem que trabalhar com uma certa folga. Aqui nós estamos com folga, né? Porque assim, você olhando, por que eu estou chamando a atenção? Porque você olhando na simulação, né, no Tinkercad, tudo funciona, nada queima aqui, né?
Só que se isso aqui está numa placa circuit presso, está sobre a placa e isso aqui começa a esquentar demais, pode deformar, o próprio componente não suportar, pode deformar a placa. Então a gente tem que trabalhar com dimensionamento, né? Então se aqui nesse caso aqui, ele vai suportar aqui, ó, ele vai dissipar 47 miliwatts e ele é de 250 miliwatts, um exemplo, se ele fosse 1/4 de watt. Então, tranquilo, posso trabalhar tranquilo. O problema é isso, que às vezes por isso que eu coloquei duas fontes. Vamos supor que eu quero agora, eu vou chegar aqui e colocar, eu vou aumentar essa resistência para 0,47, né? Ela caiu para 1 mili, o LED mal acende, mas eu vou aumentando a tensão agora, ó. Eu vou subir as duas aqui, né? Eu quero colocar os 10 mili de novo lá, mas eu quero ver que tensão mais ou menos que eu vou colocar aqui para dar os 10 mili lá, ó. Só para dar uma olhada, para fazer para a conta ficar mais fácil. Olha, eu estou aplicando quase 50 volts, né? 25 mais 25, ok? Então estou limitando a mesma corrente que eu estava. Então vamos supor que esse resistor aqui fosse ainda de 1/4 de watt, que é aquele 250, só que eu mudei a resistência. Ele é de 47. Olha só, então estou aplicando os 50 volts, 47.4 está em cima dele, o resto está aqui no diodo, tá no LED, ok? Então, mas qual é a potência que ele vai dissipar agora? 10 vezes 47 é 470 miliwatts. Ele não suportaria, porque ele é de 250 miliwatts. Já teria fritado, aberto, queimado, né? Queimado muito rápido isso aqui. Então é isso que você tem que tentar. Eu vou colocar esse mesmo valor de resistência no valor. Claro que se eu quiser limitar a 10 mil, tem que ser essa resistência nesse valor. Mas a potência, eu tenho que trabalhar a potência conforme ela vai suportar aqui. Então esse aqui no mínimo teria que ser de 1 watt. Okay? Então comercialmente eu tenho que achar uma família que vende um resistor de 4,7K, né, 4.700 ohms para 1 watt. Ok? Se eu colocar meio watt, que é 500, ele já está próximo de 500 aqui, limitando. Então já vai ficar muito quente, já vai estar fritando. Então eu tenho que tomar esse cuidado. Então assim, todos os componentes, na verdade, a gente sempre tem que tomar cuidado. A potência que ele suporta tem que ser maior do que é requerida no circuito. E às vezes com uma certa folga, como eu disse, para não ficar na nominal, às vezes esquenta demais. Ok? Então, e como que sempre você associa aí a lei de ohms, né? Você sempre normalmente vai ter a resistência, ou você vai ter tensão, ou você vai ter corrente, né? Às vezes é difícil ter os dois, porque se tiver os dois, você multiplica a tensão e a corrente é fácil. Mas se vai ter resistência e ter corrente, normalmente é o que mais encontra. Você tem a corrente. Então você faz I ao quadrado vezes R, aí você tem a potência que estaria demandando aí no circuito. Aí o componente tem que ser bem maior, se for o dobro desse valor aí, para poder trabalhar mais tranquilo. Então, queria encerrar esse assunto basicamente, né, do capítulo 9, que a gente viu malhas, tudo isso, mas ficou pendente um pouco sobre tipos de resistores. A gente já havia visto o código de cores, mas viu uns tipos ali, mostrei o caminho para você da Mouser, que a gente pode consultar, pode brincar à vontade ali para aprender, né? Aprender ali com os catálogos, datasheet. E a questão da gente sempre ficar atento à potência que vai dissipar no circuito na aplicação que você tiver. Tá ok? Então sempre o componente tem que ter uma potência muito maior que vai demandar no circuito, tá? Para ele trabalhar, para ele ter uma folga, ok? No exemplo aqui foi um resistor, mas tem que pensar, quando a gente vê transistores, diodo, tudo vai ter que também trabalhar pensando na potência que ele dissipa, na potência que ele suporta. Ok? Agradeço a atenção, muito obrigado.